E aí, oi, Aisha. Oi, Dani. Tá, pessoal, ali, todo mundo novamente. Então, para quem está chegando agora, né, para quem vai adentrar esse caminho, esse passo, né, do campo sistêmico e de toda a visão sistêmica, né, de tudo o que envolve esse estudo profundo, a gente tem, né, algumas pérolas que o Bert Hellinger nos deixou, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Só que a gente vai também, mais do que acho que contar para vocês o que seriam as ordens do amor, porque isso a gente vai ver também no curso, acho que eu gostaria que a gente experimentasse, né, esse lugar, que a gente pudesse fazer alguns movimentos, porque a partir da nossa experiência direta, a nossa clareza, ela vem de um outro lugar, né? Quando a gente pode experimentar as coisas no corpo, né, na nossa pele, a gente depois fala delas, né, de um outro lugar, porque é uma experiência viva, né? Então, a primeira ordem, a gente vai falar muito sobre o pertencimento. E numa linha mais tradicional, a gente vai entender, né, que o pertencimento está muito vinculado ao sistema, né? O nosso sistema de origem, de onde a gente vem. Por isso que a gente tem toda a árvore da vida, né? O estudo da árvore genealógica, tem todo o processo da nossa ancestralidade. Tanto que uma das frases do Bert é: conheça a sua história, senão você irá repeti-la, né? Então, para quem conhece a sua história, a gente tem a possibilidade de fazer algo diferente, mas se a gente não conhece, a gente acaba inconscientemente repetindo, né? Então, nesse campo do pertencimento, a gente vai dividir, tá? Sou a Dani, não sei quem está fazendo essa parte do Zoom. A gente vai experimentar um pouquinho esse lugar do pertencimento. Só que a gente vai experimentar ele a partir de duas forças. Então, a gente vai ter o pertencimento um e o pertencimento 2. Depois, quando a gente voltar, eu conto para vocês o que é o pertencimento um e o que seria o pertencimento 2. Então, mas primeiro a gente vai experimentar esse lugar. Então, no pertencimento um, né, tem uma qualidade de energia, tem uma informação. E alguém que vai estar no seu grupo vai representar para você esse lugar desse pertencimento, né? Primeiro, o número um. E depois a segunda pessoa, que nós vamos estar em três, vai representar para você essa ressonância com o pertencimento dois, tá bom? E aí a gente vai fazer uma dinâmica assim, uns 2 minutinhos, né, para cada pessoa se conectar com um e com o outro. Depois a gente vai girar para que todo mundo possa se sentir nesse lugar, né? Então, ora você está olhando para os pertencimentos e ora você está representando para alguém esse lugar, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, alguém também pode perguntar. Eu acho que em uns 8 minutinhos a gente. Não, cinco para cada um. Vai ser mais, né? Uns 12, talvez 12 minutos. E aí a gente volta para conversar um pouquinho sobre essa primeira ordem do amor, tá bom? Então vão ser grupos de três. Uma pessoa vai começar, então essa pessoa, por exemplo, se estiver no grupo eu, Alice e a Áurea, que estão aqui do meu lado. Aí eu falo, Alice, então agora eu vou começar, você vai ser para mim o pertencimento um e a Áurea vai ser para mim o pertencimento 2. Né? A força um e a força 2. E aí eu vou entrar em ressonância primeiro com a Alice, com a força um. E vou me sentir como que ressoa em mim essa informação. Aí eu recebo aquilo, né? Não, não é para ficar falando, até porque a gente nem sabe a informação, mas é para a gente receber, né? No campo, essa informação. E se a pessoa que está representando o pertencimento um também tiver algum gesto, né? Alguma palavra simples, também pode trocar com a gente rapidamente. Aí depois eu agradeço e vou olhar para a força 2. Então, o pertencimento 2, eu vou me olhar agora em ressonância nesse lugar, tá? Então é simples assim, é para a gente entrar em contato com uma informação. E aí o grupo vai girar, a Alice vai fazer a parte dela, depois a Áurea vai fazer a parte dela e a gente retorna para o grupão para a gente conversar. Combinado? Tudo bem? Então, ó, força um tem uma informação, só se abram para ela.
e a força 2 tem uma outra informação, tá bom? E aí depois eu conto para vocês. Então, para a gente poder perceber que o pertencimento não é só uma ordem do amor ao sistema, né? O pertencimento é o nosso direito de nascença. Quando a gente nasce, a gente tem direito a pertencer à vida. A gente pertence porque a gente nasce, né? Quando a gente é concebido, existe uma força já que vai determinando, né? Vai nos colocando aí nesse fluxo da vida. Então, quando a gente percebeu nesse primeiro lugar, né, as nossas contrações, às vezes um lugar, a Cris já trouxe um lugar de força, um lugar ali que ela estava recebendo, né, o que vinha aí nessa genética do pai, da mãe, dos ancestrais, mas teve gente que talvez se sentiu mais oprimido, sentiu que precisava, ou talvez tenha se sentido também acolhido, né, o que quer que tenha chegado para cada um, é a nossa relação com a nossa família, né? E aí é muito mais, vai ter muito mais a ver com os vínculos do que com o pertencimento em si, sabe? Vai ter muito mais a ver com como foram tecidos esses vínculos ou não, né? E isso vai impactar a nossa estrutura psíquica, porque é a partir daí que a gente vai construir a personalidade, né? Então, a nossa persona, muitas vezes, é a resposta que a gente teve que dar para o nosso sistema. Então, às vezes, quando a gente precisou ser muito forte, precisou dar conta de tudo, precisou amadurecer, é porque no sistema a gente não se sentiu amparado, né? Então, é uma coisa que a gente carrega. E se a gente já se sentiu mais acolhido, mais fortalecido, é porque aquele sistema tinha um solo um pouco mais fértil para que a gente pudesse, né, se nutrir. Mas isso é a história de cada um, né? E aí a gente vai aprendendo também ao longo do caminho, ao longo da formação, ao longo, né, da quem vier a estudar conosco, assim, como que a gente vai trilhando esse caminho. Então, nesse sentido, só para a gente entrar um pouquinho, né, nesse campo, para vocês perceberem como que essas forças ressoam em nós, como isso é forte, como, de alguma forma, a nossa história, né, a nossa biografia, ela vai determinando também as escolhas que a gente fez, o que a gente precisou escolher, o que a gente não pôde escolher, também muito das nossas necessidades, né, as necessidades não atendidas, é aquilo que a gente vai muitas vezes buscar, né, no outro aquelas necessidades que talvez os nossos pais não puderam, né, porque também eles talvez não tivessem para nos dar. Então a gente vai desenvolver todo um caminho, né, para buscar qual é o nosso lugar. É, aí Diga, Dani. é que eu fiquei aí com a sua fala e a fala do Tarso, né? Porque é como se a personalidade se formasse pela falta, ou seja, pelo que vocês falavam, Vazio. pelo vazio, mas também pode ser formada pela fidelidade ao que É, for, né? Ao que faltou, ao que teve em excesso. Então, tem esses dois sempre caminhos, né? Que isso, essa dança, né? Então, é como o que a gente diz, a gente aprende por imitação ou por oposição, né? é, Então, esse tema da fidelidade também entra nas ordens do amor, né? isso. Porque uma dor primordial, ela vai ter sempre dois caminhos, né? Assim, por exemplo, né, uma ferida de alguém que não foi visto ou foi abandonado, ou a pessoa vai se tornar, né, uma pessoa muito narcisista porque ela teve que ser forte para dar conta, ou uma pessoa extremamente insegura. Então, sempre a moeda tem dois lados, né? Às vezes, de uma ferida emocional, a gente vai ter desdobramentos opostos, mas para a mesma ferida, né? Então, também isso vai ser a história de cada um. E a fidelidade é que muitas vezes, quando a gente está começando, né, o nosso caminho, a necessidade maior que a gente tem na vida é de sobreviver, né? E aquela criança, ela sabe que para sobreviver ela precisa, né, de alguém que cuide dela. Então, se esse alguém que cuida dela, né, pode ser a mãe, pode ser o pai, às vezes pode ser uma avó, às vezes vai ser a tia, né? A gente vai ter uma certa lealdade inconsciente, uma necessidade de agradar, porque se essa pessoa não gosta, entre aspas, de nós, a gente não vai sobreviver. Então, para sobreviver, a gente vai precisar, né, inconscientemente estar nesse lugar de querer a aprovação.
dessa pessoa, de querer ser importante para essa pessoa. E muitas vezes o ser importante, né? Se a gente percebe que para ser importante para nossa mãe, a gente tem que ser do jeito que ela quer, a gente vai abrir mão de como a gente é para agradar, para ser como ela gostaria que a gente fosse, né? A gente não está sendo autêntico, a gente está sendo, sendo inteligente para uma estratégia de sobrevivência.